Em poucos anos, milhares de brasileiros acreditaram que tinham encontrado a fórmula perfeita para ganhar dinheiro. Um investimento simples, promessas de lucros garantidos e pagamentos que chegavam todos os meses. Mas em 2021, tudo desmoronou. O que parecia ser uma empresa de investimentos milionária acabou se tornando um dos maiores golpes financeiros da história do Brasil. Um esquema que movimentou bilhões de reais e deixou milhares de pessoas sem nada. Hoje vamos contar a história de como a empresa Gás Consultoria conseguiu enganar o país inteiro. E como seu fundador, Gleidson Acácio dos Santos, ficou conhecido como o faraó do Bitcoin. Antes de continuar, já deixa o like no vídeo porque histórias como essa mostram como golpes financeiros realmente funcionam. No início da década de 2010, o mercado de criptomoedas ainda era algo novo para a maioria das pessoas no Brasil. Pouca gente entendia como o Bitcoin funcionava. E justamente por isso, muitas oportunidades, e também muitos golpes, começaram a surgir. Foi nesse cenário que apareceu a empresa chamada Gás Consultoria. A promessa era simples. Os investidores entregavam dinheiro para a empresa e, em troca, recebiam lucros mensais que podiam chegar a 10%. Segundo a empresa, esse lucro vinha de operações de trade de criptomoedas. Para quem investia, parecia uma oportunidade única. Imagine investir R$10.000 e receber R$1.000 todos os meses. Sem trabalhar. Sem risco. Sem precisar entender nada de mercado financeiro. Essa era a promessa. E o que tornava tudo ainda mais convincente era que os pagamentos realmente aconteciam. Nos primeiros anos, muitos investidores recebiam seus lucros regularmente. Isso criou uma sensação de segurança. E foi assim que o esquema começou a crescer. Com os primeiros investidores satisfeitos, a notícia começou a se espalhar rapidamente. Amigos convidavam amigos. Famílias inteiras começaram a investir. Algumas pessoas venderam carros. Outras venderam imóveis. Tudo para colocar dinheiro no investimento que prometia lucros garantidos. Em pouco tempo, a empresa começou a movimentar milhões de reais todos os meses. E seu fundador passou a ostentar uma vida de luxo. Carros esportivos. Casas milionárias. Segurança particular. Foi nesse momento que Gleidson Acácio dos Santos começou a ser chamado de faraó do Bitcoin. Mas enquanto o dinheiro entrava sem parar, algumas pessoas começaram a fazer perguntas. Como uma empresa conseguia pagar 10% de lucro todos os meses? No mercado financeiro real, esse tipo de rendimento é praticamente impossível de manter por muito tempo. Alguns especialistas começaram a suspeitar que aquilo poderia ser uma pirâmide financeira. Nesse tipo de esquema, o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os investidores antigos. E enquanto novas pessoas continuam entrando, o sistema parece funcionar. Mas quando o fluxo de dinheiro diminui, tudo desmorona. Com o passar do tempo, começaram a surgir relatos de investidores que estavam tendo dificuldades para sacar o dinheiro. Alguns pagamentos começaram a atrasar. Outros simplesmente pararam de acontecer. Mesmo assim, muitos investidores continuavam acreditando que tudo seria resolvido. Afinal, a empresa já tinha pago milhões de reais durante anos. Mas na verdade, as autoridades já estavam investigando o caso. Depois de meses de investigação, a polícia concluiu que o esquema movimentava valores gigantescos. Estimativas apontavam que o golpe poderia ter movimentado até 38 bilhões de reais. Um valor tão alto que colocou o caso entre os maiores esquemas financeiros já registrados no Brasil. As autoridades suspeitavam que grande parte desse dinheiro não vinha de operações com criptomoedas, mas sim da entrada constante de novos investidores. Em agosto de 2021, a operação policial finalmente aconteceu. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. Contas foram bloqueadas. E o esquema começou a desmoronar. Milhares de investidores perceberam naquele momento que o dinheiro que haviam colocado na empresa poderia nunca mais voltar. Para muitas famílias, aquilo significou perder todas as economias de uma vida inteira. Depois da operação, surgiram milhares de relatos de pessoas que haviam perdido tudo. Aposentados, pequenos empresários, trabalhadores que confiaram nas promessas de lucro fácil. Alguns tinham investido valores pequenos. Outros colocaram centenas de milhares de reais. Para todos eles, a história terminou da mesma forma, com prejuízos enormes. Casos como esse mostram uma realidade importante sobre investimentos. Quando algo promete lucros altos e garantidos, é preciso desconfiar.
No mercado financeiro real, retornos altos sempre vêm acompanhados de riscos. E muitas vezes, o dinheiro fácil pode esconder armadilhas perigosas. Se você achou essa história impressionante, comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar desse caso? E se quiser ver mais histórias reais sobre golpes, crimes financeiros e casos que chocaram o Brasil, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta as histórias que parecem filme, mas aconteceram de verdade. Nos vemos no próximo vídeo.